O Dante... O João Maria está dando um bom dia para a equipe do Contraponto. Ele é de Santa Terezinha de Itaipu e diz que não perde um programa. E eu agradeço, então. João, um grande abraço para você. Hoje, só para dizer também que é dia do sapateiro, tá? Eu falei do sapateiro, Falou. né? Falei, tá. Então tá bom, 11h50. Doutor Zarpellon, quando eu converso com o senhor aqui na Rádio Cultura, eu costumo dizer que é daquelas conversas para a gente perder o ônibus, entendeu? Vale a pena. A minha preocupação como iguaçuense, e eu acredito que de milhares e milhares de pessoas que aqui residem e em volta de Foz do Iguaçu, que precisam do atendimento de saúde de Foz do Iguaçu, que é natural, quando que nós vamos consertar essa identidade do hospital, que é municipal, que é regional, que é federal e que é internacional, né? Nós temos uma faculdade de medicina, de uma universidade de caráter internacional, inclusive, e eu vejo o seguinte, não tem como o prefeito está baixando medida aqui, pedindo suplementação de verba, remanejamento de verba, tirando do turismo para colocar e pagar continha, eu digo continha levando em consideração o orçamento da saúde, para pagar a continha da saúde, ou seja, está procurando, igual a gente quando compra ali o picolezeiro passa, tu fica abrindo gavetinha para achar moeda. Entendeu? Então, mais ou menos assim tá se comportando o prefeito. E tem gente lá do turismo já virando o bico, com razão, né? Já tem pouco e tiram. Não sei como é que a Câmara de Vereadores vai se comportar, mas, enfim. É muito claro que o senhor é médico, o senhor estudou tanto tempo, faculdade de medicina é super cara para ter um curso de medicina. Nas particulares, que eu digo aos pais aí de alunos, o quanto que pagam um estudante de medicina, não custa, com bastante jeito, muito jeito, custa R$12.000 por mês, um estudante de medicina. Como é que a gente faz, hein, doutor? Tem alguma perspectiva? Porque nós temos que nos unir nisso aí. É verdade, doutor Nelson. Assim, um hospital deste porte, ele é um hospital muito difícil do município sustentar, mesmo um grande município, né? Então, mesmo um município com mais de 1 milhão de habitantes, teria muita dificuldade em suportar o custo de um hospital com as características do hospital municipal. Um hospital que atende a região, um hospital que atende uma fatia grande do Paraguai, assim, da linha de fronteira. Para solucionar um desafio desse, a gente precisa de duas coisas, né? Obviamente que precisa do alinhamento político, da vontade política dos entes, então, municipais, federais, estaduais, os entes que vão ser envolvidos, mas precisa de um caminho. Às vezes há a disposição política, a administração pública ela é complexa, há a disposição política, mas não há o caminho, né? É o caminho normativo para isso. Às vezes tem o caminho normativo e não tem a vontade política de se fazer isso. O que eu quero dizer? Em alguns momentos, discutiu-se a possibilidade de federalizar o hospital. Hoje, uma possibilidade para federalizar o hospital é, de fato, via universidade. Há um caminho normativo estabelecido para isso. Isto traria um desafogo significativo para o município, em termos de que, ao federalizar, no caminho que existe hoje, seria por meio da universidade, e aí a universidade por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública ligada ao MEC, cuja função é gerir os hospitais das universidades. Ela não gera hospitais que não sejam das universidades. Então, os passos estão sendo mais ou menos caminhados por aí. E ela acaba assumindo esse encargo maior, que é o encargo de recursos humanos. Se a gente olhar os indicadores de hospitais Brasil afora, a gente verá que em torno de 50% a 75% do custo de um hospital é o seu recurso humano, né? Os demais itens de manutenção, de insumos, de luz, de água, essas coisas, eles representam aí entre 35%, 40%, 25%. Isso, obviamente, dependendo do perfil e da natureza jurídica do hospital. Então, este é um caminho que existe. Os entes têm muita dificuldade, a tendência dos entes, vou passar o hospital para o Estado. É muito difícil. Por quê? Porque os entes não querem os hospitais, né? Cada um com o seu problema, vamos dizer assim. Embora esse seja um problema, eu diria, nacional, pela região de Foz do Iguaçu. Então, esse é um dos caminhos, né? Teria que se discutir isso, mas é um caminho lento, não é um caminho rápido.
É um caminho que, se tudo caminhar bem, ele vai de 4 a 6 anos. Entende? Então, esta previsibilidade, a gente tem dito isso desde o tempo do prefeito Reni Pereira, que às vezes procurava a Unila no tempo do professor Josué, que era reitor, e a gente dizia, olha, prefeito, esse é um processo que a gente tem visto Brasil afora, que tem levado entre 4 e 6 anos, caminhando sem muitos tropeços. Então, qualquer caminho, e é isso que eu volto a dizer, qualquer caminho que se queira fazer para melhorar este processo, ele é um caminho longo, não terão soluções muito de curto prazo, infelizmente. Né? As soluções de curto prazo, e acho que a gente já tem visto isso de alguma forma, elas acabam trazendo, às vezes, maiores dificuldades, doutor Nelson. Bom, são 11h55, nós estamos no finalzinho do programa. Você quer destacar alguma coisa, Dante? Só aqui um pedido do Ministério Público, eles estão com vaga aberta para estágio de pós-graduação, né, para trabalhar no MP, e acaba hoje a inscrição, que começou no dia 19, acaba hoje. Eles estão pedindo para a gente aqui reforçar. O modo de inscrição é um único só, é pelo e-mail, Foz do Iguaçu, sem cedilha, né, sem ponto, fozdoiguaçu.14prom, que é prom, de promotoria, @mppr.mp.br. Vaga de estagiário? Seleção para estágio de graduação em Direito no Ministério Público do Estado do Paraná. É o promotor, Dr. Luiz Francisco Barleta Marchiorato, né, que é o promotor que está pedindo, e tem uma vaga com cadastro reserva. Então, é mais de uma vaga. Né? Então, entra lá, é uma bela de uma oportunidade. Doutor Zarpellon, é o seguinte, né? O substrato disso é mais ou menos isso que o senhor acaba de dizer, né? De tudo isso que nós discutimos até agora. Estado, município e União. O que nós vamos fazer no maior cartão postal do interior do Brasil? Tá? São milhões de pessoas que vão a Foz do Iguaçu para se deleitar lá com a sua área de hotéis, com o mercado comprista do lado paraguaio, com o bife de chouriço e do vinho argentino, quer dizer, com os atrativos naturais das nossas cataratas. Começa por aí. Regionalmente, Foz do Iguaçu tem que irradiar saúde também para outros 8 municípios aqui de Foz do Iguaçu. Eu não consigo entender sem que haja um entendimento muito grande e uma boa vontade, entendeu? Eu chego a pensar o seguinte, onde é que entra o Ministério do Turismo nessa discussão, inclusive, entendeu? Pô, mas um cara lá de fora, acontece alguma coisa, como é que nós vamos recebê-lo? Onde é que nós vamos interná-lo? O que é que nós vamos fazer? Se for uma criança, né? Nós estávamos deslocando crianças de Foz do Iguaçu há bem pouquinho tempo, crianças de Foz do Iguaçu para Pato Branco, caso necessário fosse se utilizar de um leito de UTI infantil, né? O pediátrico. Pelo sim, pelo não, explique isso para um norte-americano que veio visitar aqui o Brasil, que ele teve que se deslocar sem saber o que era o White Duck, ir para Pato Branco, para saber o que aconteceu. Uma bobagem à parte, tomara que a gente parta para um entendimento, e como diz o senhor, tem que ter os canais, né? Tem que ter gente de coturno alto aí, imbuído dessa solução. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, doutor Nelson. Queria aproveitar o programa 3, 4, 5 e 6 de novembro próximos agora, logo depois do feriado dia 2, no Rafaim Palace vai estar ocorrendo o 60º Congresso Brasileiro de Educação Médica. Escolas médicas, públicas, privadas, estaduais, professores de medicina, residentes, alunos, estarão reunidos aqui em Foz do Iguaçu, discutindo a educação médica brasileira. É o primeiro congresso depois da pandemia, é um congresso tradicional, já o 60º congresso, é uma associação muito presente, muito respeitada no âmbito da educação médica brasileira, inclusive fora do Brasil. Então, teremos grandes nomes da educação médica. Ok, faltam 20 segundos para entrar o horário eleitoral gratuito de rádio e de televisão das candidaturas. Tchau para vocês. Amanhã tem Contraponto aqui na Rádio Cultura. Até lá! A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a voz do povo.